Olá, crocheteira, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vou ensinar como você pode transformar um simples retângulo de crochê com a técnica do amigurumi num fofo leãozinho. E sabe o que é melhor? Você pode fazer de vários tamanhos. Vamos à lista de materiais? Eu vou usar, gente, fio aqui na cor marrom. Esse é um marrom telha. Essa marca que eu tô usando é da Euroroma, é o Eco Amigurumi da Euroroma. Vocês podem usar da marca que vocês quiserem. Também na cor mostarda, é essa cor aqui. É que acabou o fio, gente, então, mas é essa cor, tá? Vou precisar de olhos de trava 7 milímetros, alfinete, agulha de crochê 2,5, marcador, um pedacinho de feltro no branco e no preto para fazer o nariz, olha lá, o focinho dele, né? Agulha para bordar, enchimento, tesoura, cola e agulha de tapeceiro. Vamos começar? Que é bem simples e rápido de fazer. Bom, para fazer aqui esse modelo com vocês, eu vou trabalhar no fio amarelo porque o mostarda acabou e eu não vou conseguir fazer dois modelos da mesma cor. É que eu já adiantei o outro, todas as partes, tá? Então, vou fazer no amarelo. Gente, para esse tamanho que eu escolhi, eu iniciei fazendo 15 correntinhas. Pulo a primeira, na segunda, eu vou colocar 2 pontos. 2 pontos baixos. Coloco o marcador aqui, ó, no primeiro. Agora, eu vou seguir trabalhando o ponto baixo até a penúltima. Bom, olha só, caminhei um total de 12 pontos. Na última correntinha, eu vou colocar 3, tudo junto. Três pontinhos. E agora, eu volto caminhando o ponto baixo também, ó, mais 12. Bom, gente, olha só, caminhei aqui mais 12 pontos, e aqui no último, lembra que nós fizemos 2 no mesmo pontinho de base, lá no início? Nós vamos colocar mais um aqui, vai ficar com 3, ou seja, temos 3 pontos nessa virada juntos, e aqui também, ó, 3 pontinhos juntos. Temos um total, gente, de 30 pontos, então confere aí no de vocês. Ó, aí eu vou lá no primeiro pontinho e já faço novamente mais um ponto baixo, para iniciar a próxima carreira. Já marca ele. Então, assim, a primeira carreira foram as correntes, essa que nós fizemos a segunda. E agora, gente, eu coloquei um ponto nesse primeiro pontinho aqui, eu vou colocar mais um. Então, vamos fazer um aumento. Então, tenho 2 pontos no mesmo ponto de base. No segundo ponto, também 2 pontos juntos, mais um aumento, certo? Agora, eu vou seguir caminhando 12 pontos. E 12. Prontinho, fiz os 12 pontos, chegamos naqueles 3 que nós fizemos a virada, e eu vou colocar um aumento em cada um deles. Então, 3 aumentos seguidos. Fiz o primeiro aumento, o segundo aumento e o terceiro aumento. Fiz a virada. Agora, vou caminhar novamente 12 pontos. Pronto, gente, fiz aqui os 12 pontos. E no último pontinho que sobra, ó, antes do marcador, eu vou colocar outro aumento. E finalizamos essa volta, ficando com um total de 36. Tá bom? Agora, gente, pessoal, eu vou seguir até a carreira 26, fazendo 36 pontinhos em cada uma delas. Carreiras de ponto sobre ponto.
Bem tranquilo, facinho de fazer essa parte, não é mesmo? Já vou mostrar para vocês aqui a parte que eu trouxe adiantada, tá? Então, é só seguir fazendo até a carreira 26. Vai ficar assim. Olha lá. Antes de colocar enchimento, vamos posicionar os olhinhos. Então, aqui estão eles. Deixa eu ver onde eu coloquei as travas. Achei. Perdida por aqui, gente. Olha, então assim, eu vou contar 1, 2, 3, 4 carreiras. 5, 6. Entre a carreira 5 e 6, contando de cima para baixo, eu vou colocar os olhos. Eu vou deixar aqui 1, 2, 3, 4 pontinhos. Deixa eu ver. Ó, 3 pontinhos de distância, tá? Já posso colocar as travas. Dessa forma, e agora eu vou colocar enchimento. Bom, gente, olha só, coloquei o enchimento, agora vamos costurar essa parte, tá? Com a agulha de tapeceiro, ó, deixa um fio longo, né? Quando você terminar. E vamos fazer essa costura. Vou pegar só nas alcinhas de dentro do ponto, ó. Tá vendo só? Bom, gente, aí você vai cortar no feltro, ó, no branco, esse formato parece um 8, né? Este daqui ficou com 3,5. Tá vendo? Eu fiz o risco na mão mesmo, gente. Depois cortei. Eu vou colar bem aqui, ó, abaixo dos olhos, ó. E depois no preto, um triângulo. E vou colar aqui. Assim. Bom, gente, olha só. Já aproveitei e bordei os bigodinhos também. Usei linha de costura, tá? Olha lá, que fofinho. Enquanto seca, vamos fazer as orelhas. Olha lá. Iniciei fazendo 6 correntinhas. Pulo a primeira. Na segunda, já vou fazer ponto baixo. Vou caminhar 5 pontos. Cinco pontinhos. Vou virar. Vou pular o primeiro. E agora eu vou fazer 4 pontos. 2, 3 e 4. Viro novamente, pulo o primeiro e vou caminhar 3. 1, 2 e 3. Viro novamente, pulo o primeiro, caminho 2. 1 e 2. Viro de novo, pulo o primeiro e faço 1. Prontinho. Só puxar o fio. E agora, com a agulha de tapeceiro, vamos descer esse fio aqui, ó, passando dentre os pontos até aqui embaixo, nessa base. Pronto. Agora, você vai pegar aquela ponta menor e vai passar aqui do avesso, ó, dentro dos pontinhos, tá bom? E já pode cortar o excesso. Essa parte deixa, porque nós vamos usar para costurar a orelha. Já tenho outra aqui. Bom, gente, olha só. Já adiantei os bracinhos também, que são bem simples de fazer, tá? Ó, vai ficar com a receita aí na tela. Eu fiz 8 pontos no anel mágico e depois segui até a carreira 14, fazendo 8 pontos em cada carreira, tá bom? Coloquei pouquinho enchimento também, mas aqui, ó, na parte de baixo.
Empurrei o enchimento com o auxílio de um lápis, tá? Pode ser uma caneta também. E para as perninhas, eu fiz um pouco menor, na questão de comprimento, tá? Também comecei com 8 pontos no anel mágico. E depois subi até a carreira 12, fazendo 8 pontos em cada carreira. Aqui eu coloquei enchimento em toda ela. Mas bem pouquinho mesmo, tá? Agora vamos para o principal, que vai dar a cara para esse leãozinho, né? Que é a juba dele. Vamos lá. Bom, vamos lá. Para a juba, no fio marrom, vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Com as 5 correntes prontas, eu vou lá na primeira e vou fazer um baixíssimo. Agora eu vou fazer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Ó, aqui a primeira, na segunda eu vou fazer um baixíssimo. De novo, 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conto aqui 1, 2, na segunda, ó, faço o baixíssimo. E vou repetir isso, gente, por um tamanho, tá? Vou fazer mais alguns aqui e vou falar para vocês depois como a gente vai seguir fazendo no tamanho necessário. Bom, pessoal, olha, fui fazendo, já tenho aqui um bom tanto dele, né, dessa juba, ó. Eu vou ter que fazer mais um pedaço. Como eu sei que já tá num tamanho legal, então o que você vai fazer? Fez ali um bom tamanho, já vamos alfinetar o início. Bem rente aqui, ó. Assim. Eu vou subir aqui desta forma. Bem próximo mesmo, ó, do rostinho. E agora eu vou fazer mais uma volta, olha. Nessa parte da frente são 2 voltas. Olha, fiz aqui as 2 partes na frente, né, as 2 voltas, e agora eu vou trabalhar só na parte de trás. Dessa maneira aqui, olha. Segue na mesma direção. E é só subir, ó. E aí, vai fazendo o contorno. Vai colocando alfinetes. Agora, nós vamos preencher somente nessa parte de trás. Tá vendo só, ó? Aí, tá aqui e eu vou seguir fazendo. Por mais um tamanho necessário. As 6 correntinhas. Conto 1, 2, na segunda faço baixíssimo, tá bom? Então, eu vou fazer por mais um tamanho aqui, ó, pra conseguir preencher toda essa parte. E já vou colando, tá? O certo é fazer desde o início, né? Você pode ir costurando desde o início ou já ir passando a cola desde o início. Então, eu vou fazer toda essa parte e já volto ele com a jubinha toda pronta.
Bom, pessoal, antes de dar sequência aqui ao nosso leão, vou mostrar para vocês no final do vídeo a placa de 100 mil inscritos que o YouTube me mandou. Já quero aproveitar também e agradecer a cada um de vocês que estão aqui há quase 5 anos com o canal Arte da Tá. Não foi fácil chegar nesses números, mas enfim, conseguimos. Vamos por mais, não é mesmo? Bom, vamos lá, olha. Adiantei toda a colagem da juba dele. Costurei as orelhas, gente, ó, bem aqui, eu abri aqui nessa parte de cima e costurei. A minha sugestão é fazer a costura das orelhas antes de prender a juba, tá? Deu um pouquinho de trabalho aqui, mas eu consegui. Os bracinhos eu fechei antes de costurar, olha lá, costuro bem aqui do lado. E a perninha eu vou costurar ela aberta, tá, gente? Ó, vai ficar assim mesmo, ó. É só prender ela aqui e fazer a costura. Vou colocar os alfinetes e costurar uma costura básica que vocês já fazem nos seus amigurumis. Bom, gente, olha só, terminei a costura, ficou assim. Vocês podem estar me perguntando, Thaís, e a cauda? Gente, não deu pra fazer, acabou o fio. Mas assim, vocês podem fazer ela com 6 pontos do anel mágico, tá? Pra ficar mais fina que os braços e as pernas. E a minha sugestão é que as 3 primeiras carreiras você faz no marrom, pra ficar aquela pontinha no marrom, e depois volta com mostarda. E costura ele em pé. Aí o tamanho da cauda você decide, né? Acho que com 8 ou 9 carreiras já fica legal. Aí o tamanho você decide. Olha que fofura, ó, tem esse outro, um pouquinho menor, mesma receita, só que um fio mais fino. E aqui eu fiz o focinho dele redondo, ó. Então, você tem 2 opções. Olha lá que gracinha. Gente, muito fácil de fazer, né? Qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? Vou mostrar a plaquinha pra vocês. Ai, gente, fiquei tão feliz com a chegada dela. Olha lá. Olha que bacana, gente. Mais uma vez, agradecendo a cada um de vocês. Olha lá. Muito obrigada mesmo, e que venham mais 100 mil, né? Vai demorar, vai, mas a gente consegue. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinho e até a próxima.